A todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui nessa noite para prestar esse culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero começar contando uma história de um jovem de 17 anos. Ele era pastor de ovelhas e certa vez ele teve um sonho, e quando ele teve esse sonho, ele foi em direção aos seus 11 irmãos e contou o sonho. Ele disse aos seus irmãos: olha, eu sonhei que havia feixes de trigo, e os meus feixes de trigo, eles ficavam de pé, e o de vocês ficavam prostrados, inclinados ao redor ali do meu trigo. E aqueles irmãos de José, desse jovem que eu estou falando, que é José, ao invés deles se alegrarem com esse sonho de José, dizendo, por exemplo, assim: nossa, José, que bom, você vai governar sobre nós, que maravilhoso nós temos um governo que vai surgir dentro da nossa casa. Mas só que não foi isso que aconteceu. Depois José tem outro sonho, que é para confirmar realmente o governo dele sobre a sua família, mas não só sobre a sua família, mas sobre o Egito, que nós iremos ver mais adiante. Aí José chamou os seus irmãos, seu pai, e disse assim: olha, eu tive um sonho. Sonhei com o sol, sonhei com a lua, e sonhei com 11 estrelas. E o pai de José, por não compreender assim, não entender direito, ele repreendeu a José. Mas só que ao ele repreender, parece que mais na frente, ele começou a refletir e diz que ele guardou aquilo no seu coração. Porque ele começou a entender, a interpretar o sonho que José estava contando. Só que os irmãos de José, mais uma vez, quando houve esse sonho, eles disseram: não é possível. Quer dizer que nosso pai, que representa o sol, a lua, que representa a mãe, e nós, as 11 estrelas, que representamos os irmãos, vamos nos inclinar e prostrar diante de José? Isso não pode. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, os irmãos de José já olhavam estranho para ele, já não ligavam mais para ele, já ignoravam José. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, a inveja ao longo da história do mundo. A inveja, ela está na família, a inveja, ela está onde nós trabalhamos, a inveja, ela está onde nós estudamos, a inveja está inclusive na igreja, em todos os cantos, em todos os lugares onde existem pessoas, ali está a inveja. E é bom que ao longo dessa mensagem nós possamos distinguir. Eu quero fazer questão de nós distinguir, diferenciar inveja de cobiça. Cobiçar é a gente querer o que o outro tem. Invejar é querer que o outro não tem. Isso é que é pior. Invejar é a gente não querer que o outro prospere. Invejar é saber que o outro está indo bem, mas a gente não queria que isso acontecesse.
E nós vamos ver aqui ao longo da palavra de Deus que em vários momentos houve inveja na família, coisa que não deveria, mas aconteceu. Aqui no texto em que li, por exemplo, nós observamos que a Bíblia diz que os irmãos de José tiveram inveja dele. E a inveja ali significa que eles não queriam que José governasse. Se nós pensássemos, irmãos, eu tenho mais 4 irmãos, tenho minha irmã e mais 3 irmãos. Se eu tenho a minha família, e eu sei que um dos meus irmãos ou a minha irmã vai ser prefeito aqui de Itaquá, para mim seria um orgulho, para mim seria uma honra eu saber que alguém da minha família vai ser prefeito de Itaquá. E quem dirá governador, como foi José, ao longo da história que a gente vê. Mas infelizmente os irmãos de José, eles não queriam isso, eles invejavam, não querer que o outro seja alguma coisa, e eles não queriam que José fosse o governador e governasse até mesmo eles. Por outro lado, nós vemos o primeiro homicídio aconteceu no mundo por causa da inveja. 2 irmãos, Caim e Abel. Caim oferece um sacrifício, Abel oferece outro sacrifício. E a Bíblia Sagrada diz que Caim, ele se irou com o seu irmão, e ele matou até mesmo o seu irmão. Não é porque o sacrifício de Abel foi melhor do que o dele, não. E não é porque o sacrifício dele foi rejeitado, também não. A questão é que ele não queria que o sacrifício de Abel fosse aceito. Esse foi o problema dele. Se Abel, o sacrifício de Abel não tivesse sido aceito por Deus, Caim iria ficar feliz, porque ele não queria que Deus recebesse o sacrifício de Abel. Ele não queria que Deus abençoasse a vida de Abel por aquele sacrifício. A gente podemos trazer isso, irmãos, para um contexto dos nossos dias. Às vezes também dentro de um contexto religioso como o de Caim e Abel. Quantas vezes Deus abençoa a vida de alguém e nós, ao invés de nos alegrarmos, nós entristecemos. E a questão é, porque nós não queríamos que aquela pessoa fosse abençoada, que Deus olhasse para ele, aceitasse a sua oração, o seu sacrifício. Então essa aqui foi a grande questão de Abel, de Caim. Ele teve inveja do seu irmão, e a inveja foi porque ele não queria que o sacrifício do seu irmão fosse aceito. E a Bíblia diz que Caim matou Abel. Se nós darmos sequência à história, qual é o significado de inveja? Inveja é não querer que o outro possua. Inveja é uma tristeza que a pessoa tem no coração, de quando ele sabe que a outra está sendo próspera, está sendo feliz, ao invés dele se alegrar, ele se entristece, porque ele não queria que a pessoa prosperasse, ele não queria que a pessoa tivesse sucesso, fosse bem sucedido na vida. Então inveja é isso, é esse ressentimento de tristeza por ver alguém prosperar. Que mediocridade! E nós vemos isso, irmãos, na família, conforme eu estou apresentando. Na família de Adão houve a inveja, na família de Jacó houve a inveja. Os irmãos de José
invejaram dele. E quando nós damos sequência à palavra de Deus, nós vemos também que Raquel, a Bíblia diz que, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja de Lia. A inveja que ela teve não é porque ela não tinha filho, é porque a Lia tinha. Se a Lia não tivesse filho, para ela estava tudo certo. Então a inveja é não querer que o outro tenha. E a Lia tinha filhos, e a Bíblia disse que Raquel, ela invejou da sua irmã Lia, porque ela tinha filhos. Aonde que está acontecendo, irmãos, esse contexto? Na família. Então nós estamos vendo a inveja ao longo da história. A inveja se dá na família, no trabalho, conforme eu disse, na escola e até mesmo na instituição religiosa. Inveja é não querer que o outro tenha. Raquel, ela não queria que Lia tivesse filho, mas o romper dela, do não querer dela, não pode parar a vontade de Deus, porque Deus assim quis e a Lia teve filhos. E depois Deus foi tão bondoso, é tão bondoso, que para cumprir com a promessa que vinha lá de Abraão, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Raquel, e ela também possuiu filhos. Então, amados irmãos, nós dando sequência, a gente vê um conflito também entre Saul e Davi, e um conflito por pura inveja, porque Saul não queria simplesmente que Davi fosse rei. E ali houve perseguições e perseguições. Quantas vezes a vontade de Saul era tanta de não querer que Davi fosse rei, que por algumas vezes ele quis tirar a vida de Davi. Olha o que a inveja faz, irmãos. Você querer até mesmo tirar a vida do outro, para que ele não alcance os sonhos, os objetivos que ele tem na vida. E certa vez diz na palavra de Deus que as mulheres elas começavam a cantar, dançar e dizer: olha, Saul ele venceu milhares, só que Davi venceu 10 milhares. Ou seja, Davi está vencendo 10 vezes mais. Elas exaltaram a pessoa de Davi. E nesse momento disse que Saul ficou triste, ficou furioso. E aí nesse momento aí que ele quis mais tirar a vida de Davi. Por quê? Porque ele não queria que Davi reinasse. Ele não queria que Davi fosse prestigiado pelo povo. Quantas vezes nós, irmãos, vemos aí pessoas que são prestigiadas pelo povo porque são pessoas de caráter, são pessoas boas, são pessoas que buscam a presença de Deus, e às vezes nós temos inveja, porque as pessoas estão prestigiando fulano, e eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que o fulano fosse prestigiado. Eu não queria que o fulano recebesse a honra. E às vezes nós, como cristãos, passa essa vontade no nosso coração, de nós não querer, assim como Saul, que Davi fosse prestigiado. E quando nós damos sequência aqui na história da palavra de Deus,
nós começamos a encontrar a inveja em um espaço aonde não deveria haver inveja. A inveja na religião. Nós observamos, irmãos, que Jesus, ele não foi crucificado, ele não foi perseguido pelo ímpio, não. Jesus foi perseguido pela instituição religiosa, pelo judaísmo, cujo judaísmo ele fazia parte, cujo judaísmo ele veio para dar prioridade àquele povo. Lá no livro de João fala: veio para os que eram seus, os judeus. E aí diz: mas os seus o rejeitaram. Veja, irmãos, Jesus está vindo para ser o rei dos judeus, e aquele povo não aceitaram a Jesus Cristo, não aceitaram a Jesus Cristo como rei. Entre eles deveria de ser um privilégio receber Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado do céu a esse mundo, em especial para os judeus. Mas os judeus, diz a Bíblia, não receberam, rejeitaram, não aceitaram o Filho de Deus para ser rei sobre eles. E por inveja, a Bíblia diz, por inveja, conforme eu li, entregaram a Jesus. Coisa triste, irmãos. O Filho de Deus veio a esse mundo para salvar, para buscar os que haviam sido perdidos. E aí, por inveja, aquele povo que fazia parte da sua nação, o judaísmo, entregaram a Jesus por não querer ele como rei dos judeus. E isso, irmãos, fez com que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fosse até a cruz do Calvário e ali morresse como inocente. Jesus morreu como inocente. Até Pilatos, quando foi para ver a condenação de que tinha para soltar Barrabás ou Cristo, em que o povo gritava: solte Barrabás e crucifique a Cristo. A Bíblia diz que naquele momento as que houve uma perturbação em Pilatos, que ele disse: eu lavo as minhas mãos. Não existe prova nenhuma para condenar esse homem, eu vou lavar as minhas mãos. Porque Pedro fez questão de dizer que o Filho de Deus veio a esse mundo, ele não pecou, nem em sua boca se achou engano. E agora ele está indo para a cruz do Calvário pela instituição pela qual ele veio. Mas Jesus foi para a cruz do Calvário. Mas mesmo ele estando lá na cruz do Calvário, aqueles judeus, aqueles soldados que haviam condenado, ele olhou para o céu, para o Pai, mesmo sabendo que estava sendo morto por inveja, mesmo sabendo que estava sendo morto pelo aquele povo que não queria que ele fosse o rei, salvador do mundo, ele olhou para o céu e disse: Pai, aleluia, perdoa estes, porque eles não sabem
Esse é o caráter do Filho de Deus. Aleluia. Caráter esse que mesmo sendo rejeitado, porque, irmãos, se existe uma coisa dolorosa, dura, é a rejeição. Você ser rejeitado por alguém. Você ser rejeitado, quem sabe, por sua mulher, ou sua mulher ser rejeitado por você, ou você rejeitar o seu filho, ou o seu filho rejeitar a você. Dura coisa é a rejeição. E o Filho de Deus foi rejeitado. Mas mesmo assim, como nós estamos vendo o contexto religioso, Jesus perdoou aquelas pessoas. E ainda nós olhando ainda dentro do contexto ainda religioso, João e Jesus. João, ele veio primeiro, e parece que quem vem primeiro sempre ele tem que ter um prestígio a mais na sociedade. O primeiro filho parece que tem que ser um prestígio a mais, de acordo com as escrituras sagradas. Aquele que trabalha numa empresa que tem mais tempo, parece que tem que ter um prestígio a mais. E João veio primeiro. Ele e Jesus teve diferença aí, quem sabe, uns 6 meses. Ele veio primeiro. E ele apresentou o Salvador. No meio daquele povo, daquela raça de víbora. João disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir desse momento, eles se separam. Jesus vai fazer a sua missão, João continua também fazendo a dele. E aí veio alguns dos discípulos de João e começaram, parece, querer induzir a João, fazer com que João tivesse inveja de Jesus. E os discípulos de João disseram: olha, João, não sei se você está sabendo, mas os discípulos de Jesus estão batizando mais do que os seus. João poderia ter pensado: eu vim primeiro, eu que tenho que estar no topo. Esse homem Jesus veio depois de mim, ele não pode ir além da minha frente. Mas não foi isso que aconteceu. Aleluia. A Bíblia disse que João deu uma lição que precisa ser dada para aqueles que não querem que o outro cresça. João olhou para os seus discípulos e disse: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixa ele para o topo, deixa ele crescer. Ele vai ser o Salvador do mundo. Essa atitude deveria ter os irmãos de José. Deixa José crescer. Ele é mais novo, ele é o caçula do pai. Deixa ele crescer. Deixa ele governar sobre nós. Deixa ele administrar tudo, se assim Deus quer. Essa é a atitude que eles deveriam ter tomado, como João Batista, que dá essa lição maravilhosa. Tudo isso, irmãos, dentro de um contexto religioso. Tudo isso está acontecendo na família do povo de Deus. Tudo isso está acontecendo na religião. Não é aí fora, na casa dos ímpios, não. É na religião, é na família cristã. E aí nós encontramos também na igreja de Corinto. Paulo teve
alguns problemas, haviam algumas discórdias, alguma inveja de que quem era o maior, quem era o menor, quem teria que ter prestígio, quem não teria que ter. E aí um dizia assim: eu sou de Paulo. Aí o outro dizia: pois eu sou de Apolo. E aí outros ainda diziam: eu sou de Pedro. Aí tinha os rebeldes que queriam se rebelar, não seguiam as instruções da autoridade. Eles diziam: eu sou de Cristo. Mas eles diziam que era de Cristo, não com aquele coração aberto de querendo que realmente Cristo fosse o governo deles. É como nos nossos dias hoje, alguém fala assim: eu não sou nada, eu sou de Cristo, mas eu sou de Cristo para rebelar com a liderança religiosa, eu sou de Cristo para romper com o sistema que tem aí dos governantes, é para isso. E aí começa a falar que eu sou de Cristo para romper com tudo. E tinha essas 4 pessoas aqui, esses 4 líderes, e que eles então queria que esse fosse aquele fosse. Aí Paulo vem e dá uma lição de moral. Paulo vem e mostra para aquele povo como que a gente tem que ter visão de igreja. Paulo fala: olha, parafraseando e dando aqui um melhor entendimento na palavra, olha, não fique com essa aí de que eu sou de Paulo, não fique com essa aí de que eu sou de Pedro, de Cristo, de Apolo. Não! Deixa eu dizer para vocês uma coisa: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Deus está sobre todas as coisas. Se alguém está sendo usado na palavra, é Deus que está usando. Se alguém está sendo usado no cântico, é Deus que está usando. É Deus que está dando crescimento. É Deus que está dando um avivamento na igreja. Então vocês param com isso. Para com essa divisão que eu sou desse ou daquele. Então, irmãos, o lamentável é que tudo isso está acontecendo na igreja de Corinto, na casa de Deus, lugar que não poderia haver inveja. Mas nós estamos vendo a inveja ao longo da história do mundo. Ela está na família cristã, ela está nas instituições religiosas. É o que nós estamos vendo até aqui. Nós vemos aqui Josué, melhor dizendo, foi um grande homem, foi um grande líder. Ele acompanhou Moisés desde jovem, até que um dia ele foi o sucessor de Moisés. Mas antes disso, Josué acompanhava Moisés. E aí a Bíblia diz que Josué, ele viu ali algumas pessoas profetizando, e Josué disse assim para Moisés: Moisés, meu Senhor, proíbe-os. Em outras palavras, Moisés, aqui o profeta é você, Moisés, proíbe esse povo. Aqui Josué demonstra inveja, ou seja, aquele povo, Moisés, eles não podem crescer, eles não podem profetizar. Talvez Josué pensava: olha, Moisés, depois de você, o profeta tem que ser eu. Mas Moisés olhou para Josué, diz a palavra: está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído profetas.
e que se houvesse depositado o Espírito sobre eles. Que lição, né, irmãos? Moisés dá lição. Não, Josué, vem cá, você está me acompanhando. Ainda vai chegar a sua vez. O Senhor, meu sucessor, você também vai profetizar. Mas deixa eu te falar, quando surgir alguém paralelo a nós, ao nosso ministério, não fique com inveja. Deixe eles também crescer. Deixe que Deus use eles também. O Espírito Santo é de Deus, disse Paulo, e Ele usa aquele que Ele quer na hora que Ele quer. Aleluia. Essa é a lição de Moisés. Irmãos, sino aqui para a conclusão da nossa mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá na sua empresa onde você trabalha, se você ficar parado, ninguém vai te ver, ninguém vai ter inveja de você, não. Se você estiver ali acostumado com o cargo que você tem, ninguém vai te ver. Mas quando você começar a crescer na sua empresa, a ganhar cargo, a subir mais, aí você vai ver inveja. Mas a inveja não é porque as pessoas vão querer estar no seu lugar. A inveja é porque elas não querem que você esteja lá. E na igreja também é a mesma coisa. Às vezes a pessoa chega na igreja, ele é apenas um membro, ninguém está vendo, ninguém enxerga às vezes, mas quando ele começa a se desenvolver, a pregar a palavra de Deus, aí vem a inveja, mas não é porque a pessoa quer estar lá, não, é porque ele não quer ver o outro crescer. Tem aquela ilustração da serpente que perseguia o vagalume. E aí aquele vagalume disse à serpente: olha, eu quero te fazer 3 perguntas. E a serpente disse: pode fazer, de todo jeito eu vou te devorar. E o vagalume disse assim: olha, eu não sou a sua presa, e por que você tenta me devorar? Depois, aquele vagalume também disse para a serpente: olha, eu não fiz nada de mal para você, e por que você quer me devorar? Não sou sua presa, não fiz nada de mal, e você quer me devorar? Por que razão? E diz que a serpente, aqui por último, ela diz da questão da cadeia alimentar, e depois por último ela diz assim: por que você quer acabar comigo? Aí aquela serpente diz: é porque eu não suporto o seu brilho. As pessoas aqui que já estiveram na roça sabem o que é um vagalume. Vagalume, quando você olha lá no escuro e dá aquela piscadinha, é aquela luzinha, né, forte que todo mundo vê. Então, aqui na ilustração, aquela luzinha ofuscava aquela serpente, incomodava ela. E você, irmãos, que está aqui nessa noite, você é uma luz. Você é a luz do mundo. Jesus é que diz: vós sois a luz do mundo. E aí você vai ofuscar muita gente, porque você brilha. Você vai ofuscar muita gente, porque através das suas boas obras as pessoas glorificam o Pai que está no céu. Você vai ofuscar muita gente, porque Deus quer te usar. Deus seja louvado. Irmão,
jovens se despontando. Outro dia o Lucas começou pregando, depois o Luiz Miguel, e eu não sei, irmãos, onde que eles arrumaram tanto bagagem. Aleluia. Quando eu comecei a pregar, as minhas mensagens eram de 4, 5 minutinhos. E eles estão na minha frente, eu estou feliz por isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Estou feliz, Deus, Senhor, porque a luz deles está brilhando. Estou feliz porque Deus quer fazer deles um vaso nas suas mãos. Deixe que a luz deles brilhe, irmãos. Deixe que a luz daqueles que despontarem na sua família brilhe. Deixe a luz daqueles que despontarem na igreja brilhe. Na sua empresa, deixe a luz daqueles que se despontar brilhar. Meu Senhor, louvado. Para a conclusão da nossa mensagem, cobiçar é você querer o que é do outro, mas você não precisa cobiçar para ter aquilo que é do outro. Basta você e eu cumprir com a palavra de Deus que diz assim: 6 dias trabalhará, aleluia, e fará toda a sua obra. Se você trabalhar 6 dias, eu tenho certeza que você será uma pessoa próspera. Porque o trabalho é como as pessoas dizem, ele dignifica e dá honra para o homem e para a mulher. Aleluia. Então não precisa cobiçar aquilo que é do outro. Verdade. O Deus que abençoa lá, abençoa cá. E abençoa ainda muito mais, porque nós estamos na presença de Deus. E Jesus diz: aqueles que tiver deixado pai, mãe, tantas coisas, ele diz, receberá 100 vezes tanto nesta vida, e por fim a vida eterna. Deus quer abençoar a vida de todos nós, irmãos. Não precisa nós cobiçar aquilo que é do outro. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem bênção para todos nós. Deuteronômio 28, todas essas bênçãos sobre ti virão e te alcançará quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Deus tem bênção para todos nós, irmãos. Agora, quanto à inveja, é a gente não querer que o outro deslanche. Isso é ruim. Isso é ruim e nos leva à perdição. Então, a advertência da palavra de Deus nos livros de Gálatas, para a conclusão da nossa mensagem, Paulo disse dessa maneira: caso ao contrário, ele disse assim: pois a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, e o que nós estamos falando hoje, inveja, ele diz, coisa semelhante a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem pratica essas coisas. Não herdarão o reino de Deus. Portanto, amados, que esses personagens que nós falamos dentro de um contexto familiar, que tiveram inveja, esses personagens que nós falamos dentro de um contexto religioso, que tiveram inveja de nós,
Diz a palavra de Deus, esperamos coisas melhores. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Deus seja louvado. Bendito.